Seria o coaching o caminho mais viável para explorar todas as potencialidades e assim melhorar a carreira e a vida pessoal? Quem trata deste assunto no Cenário Mulher desta semana é a jornalista e coach Thaís Verona e o Master Coach, professor e empresário Douglas de Matteo. O Cenário Mulher está começando agora, direto dos estúdios da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Douglas de Matteo tem 33 anos. É bacharel em administração de empresas pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC. É profissional de marketing e escritor. É especialista em marketing e em educação à distância e em gestão de pessoas, com ênfase em coaching. Cursou mestrado em semiótica, tecnologias da informação e educação na Universidade Brás Cubas, a UBC. E em artes em coaching, na Flórida. Na mesma instituição de ensino americana, conquistou o doutorado, é PhD e por lá agora cursa pós-doutorado em coaching. Ao longo dos anos ainda frequentou várias especializações neste segmento e ainda tem reconhecimento internacional. É diretor-presidente do Instituto de Alta Performance Humana, que funciona em Suzano, mas atende todo o Brasil. A função ele concilia com a de professor universitário na União das Instituições de Ensino de São Paulo, que é a Uniesp, vinculado à Unisus, também em Suzano. E ainda é professor concursado da Faculdade de Tecnologia FATEC de Mogi das Cruzes. Ele é docente convidado de uma universidade da Flórida, nos Estados Unidos, com direito a experiências internacionais adquiridas nos Estados Unidos e também no Japão. Douglas, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje no Cenário Mulher para falar desse assunto que ainda gera dúvidas, apesar de também gerar muito interesse da população. Eu que agradeço a oportunidade, Carla, de estar aqui nesse programa que vem ganhando cada vez mais espaço e poder compartilhar desse tema que é realmente e verdadeiramente potencializador de carreira, de pessoas e de organizações. É um transformador de vidas. É um transformador. Transformou a minha vida e eu convido você a pensar que pode transformar a sua e também você aí que está nos assistindo. Como seria transformar a sua vida? Potencializar os seus resultados. Legal, Douglas. Então explica pra gente, o que é coach na sua raiz? Perfeito. Se a gente for pegar a raiz mesmo, a palavra coach, ela deriva de cox, que significa carruagem. O que a carruagem faz? Ela leva você de um ponto A para o ponto B. Então, o que o processo de coach se propõe a fazer? Pegar a pessoa no estado atual dela e levar para o estado desejado. É importante destacar que esse estado desejado, ele é bastante amplo. Então, é um casamento, é um resultado profissional, é também a questão profissional, é ter uma qualidade de vida, é um relacionamento. Então, o processo é um processo líquido, no sentido de ele se moldar à sua necessidade. E é interessante destacar que ele converge diversas ciências para transformar a sua potência, o seu potencial em potência. Então, imagine o quanto que você pode entregar realmente de resultado na sua vida e o quanto que você vem entregando até hoje. E não é só mudar, como também é melhorar. Exatamente, esse é um ponto importante. Uma coisa é você mudar, e talvez o mais desafiador não seja necessariamente mudar, mas manter essa mudança. Quantas pessoas falam assim, eu vou começar um regime. Começa na segunda, mas na terça para. Então, o processo de coach, ele te dá instrumentos, ferramentas, para que você consiga fazer essa transição de uma forma sólida, concreta, e mobiliza conhecimentos da área da neurociência, da programação neurolinguística, trabalha com inteligência emocional, entre outras ciências, como a psicologia positiva, para que realmente você possa florescer, encontrar quais são as suas características pessoais, aquilo que você tem de melhor, e fazer isso trabalhar ao seu favor. Ou seja, ele propõe que cada indivíduo conquiste uma vida plena. E para isso ele faz uso dessas ferramentas para despertar principalmente o seu propósito de vida. Você já pensou qual é a sua missão nesse planeta?
Agora sim, Douglas, de forma prática, cita um problema que uma pessoa pode ter, ir procurar um treinamento como este e no que pode minimizar essa deficiência dela ou então sanar de vez. Perfeito. Vamos pegar alguns exemplos práticos. Algumas pessoas, e é até interessante já fazer a distinção. O Instituto de Alta Performance Humana, como você destacou, ele trabalha com a formação em coach, ou seja, a pessoa que queira atuar profissionalmente como coach, e esse é um mercado bastante crescente no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a média de coaches por milhão de pessoas no mundo, a média nos Estados Unidos é 40 coaches por milhão. No Brasil são apenas 4, o que sinaliza um mercado bastante crescente. A média nacional ou mundial são 7, e o Brasil também fica abaixo desses números. O processo de coach é o acompanhamento de um profissional, eu ou a Thaís, que aqui também já vai se colocar daqui a pouco, que ela vai ajudar a pessoa a mudar qualquer tipo de comportamento. Pode ser melhorar o relacionamento com os seus familiares, pode ser conquistar um sonho, por exemplo. Qual é o seu sonho? Eu já atendi um cliente que tinha como objetivo potencializar o resultado da sua empresa. Esse era um grande sonho dela. E a gente foi fazendo o processo de coach para meio que tirar as amarras que impediam ela de conquistar isso. Então envolve questões de autossabotagem. A gente citou há pouco a questão do regime. O regime, muitas vezes, ele é sabotado por uma questão de valores, de crenças que a pessoa tem. É algo muito mais profundo. E o coach, na qualidade de um treinador, ele treina a pessoa, né, no processo individual para que ela consiga fazer essas mudanças e, eventualmente, tirar as barreiras que ela vem encontrar durante esse processo. Ou a pessoa vem fazer uma formação em coach, que ela pode aplicar na vida dela e aplicar em outra pessoa também. Uma pessoa que tenha dificuldade, por exemplo, de falar em público, que tenha vergonha. Exato. Ela consegue trabalhar isso? Consegue, com certeza. Porque muitas vezes esse trauma, essa vergonha, ela tem uma causa. E o coach vai lá, trabalha essa questão da causa e vai treinando novos comportamentos com ferramentas que fazem realmente a pessoa vencer esse desafio. Ainda que seja um dos principais desafios da população, né? Falar em público é um desafio. Porém, se você fizer o treinamento correto, isso, sem sombra de dúvida, pode ser sanado. A salvação. A salvação. Inclusive, várias pessoas que passam pela formação em coach, o grande sonho delas é se tornar palestrantes. E a gente tem vários casos de sucesso no Instituto de pessoas que venceram isso e estão aí realizando palestras, estão felizes da vida porque estão realizando o seu próprio sonho. Muito legal. Thaís Verona tem 32 anos. É graduada em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC. Como jornalista, atuou por quase 10 anos, 8 deles como gestora de equipe. É formada ainda pela Sociedade Brasileira de Coaching, a SBC, e trabalha com coaching de vida, de carreiras e de equipe. Na área de desenvolvimento humano, atua há 3 anos, período em que realizou centenas de atendimentos individuais, de grupo, incluindo coaching para pessoa física, e de equipe em organizações diversas. Uma média de 15 a 20 atendimentos individuais por semana, fora os atendimentos realizados em empresas, são feitos pela Thaís, que hoje também vai compartilhar aqui conosco a sua experiência, até mesmo porque o coaching transformou a sua vida profissional e agora você está podendo aí transformar a vida de outras pessoas. Obrigada, Thaís, também pela sua presença. Eu que agradeço o convite, o carinho com que eu fui recebida e a possibilidade de estar aqui com você e com o Douglas falando desse assunto que eu acho que hoje é tão importante discutir, é tão importante tirar as dúvidas das pessoas a respeito do coaching. Legal. Thaís, no Brasil, como é que está difundindo o coaching? O coaching é bastante conhecido no meio empresarial, né? Mas ainda não é tão conhecido pelas pessoas, não é tão conhecido no modo individual. Ele vem ganhando cada vez mais espaço, mas ainda falta muito. O coaching nasceu na década de 60, se eu não me engano, o Douglas me corrija também, se ele lembrar, nos Estados Unidos, e ele nasceu no âmbito pessoal. E depois ele foi para as empresas. No Brasil ele chegou pelas empresas. E hoje ele está no âmbito individual. Então ele está ganhando cada vez mais espaço. As pessoas, de um modo geral, já ouviram falar o que é coaching. Já ouviram falar em coaching. Mas ainda existe muita dúvida o que é, exatamente como funciona,
como participar, quanto tempo dura. Falta a materialidade da coisa, né? Falta a prática. A gente brinca, coaching você conhece quando você faz realmente. Né? Você havia falado que há vários nichos, né, para o coaching, né? E a gente até falou aqui no começo, né, até citando a sua biografia, que você trabalha com coaching de equipe, né, de carreira. Como é que funcionam esses segmentos e qual é destinado a que tipo de público? Tá, existem vários tipos de processo de coaching. Coaching para relacionamentos, coaching de carreira, relacionamentos, vida pessoal é o que a gente chama de coaching de vida. No resumo, fica como coaching de vida. Tudo que diz respeito ao trabalho, coaching de carreira ou coaching executivo, por exemplo. Agora, é importante tomar cuidado para não confundir o que é o coach, que somos eu, Douglas, que realizamos processos de coaching. Que é o profissional. O profissional coach que realiza o processo de coaching é diferente do coach de inglês, do coach de paquera, do coach, que são, na realidade, professores de um determinado tema. Né? Então, o coach é o profissional que realiza o processo de coaching, que é o processo que visa elevar a performance humana. O coach de inglês, o coach jurídico, o coach... Essas formações específicas, na realidade, são professores de uma determinada área. Um professor de inglês que numa aula vai falar assim, nós hoje teremos um coaching de gramática. Na verdade, ele só está utilizando a denominação... Exato. Para poder dar nome realmente para aquela atividade que ele vai fazer ali naquele momento. Porque como o coaching é um treinamento, o coach é um treinador, então você fala, é um treinador de inglês. Mas aí já é no sentido do professor de inglês. Exato. Isso que a Thaís coloca, ela é muito importante. Porque o que acontece? Como a tradução da palavra coach é treinamento, as pessoas acabam utilizando de forma deliberada esse termo. Na verdade, assim, se apropriam até de forma indébita. Exato. Exatamente. Isso também acontece com consultores de empresa, que muitas vezes não detêm de uma formação, de um conhecimento específico, e falam, eu sou coach. Ou outros professores que usam as metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem e obtêm resultados. Só que o processo de coach, ele é um pouco diferente. Por quê? O professor, o treinador, ele ensina a pessoa a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, minha especialização é na área de marketing, então eu posso te dar algumas dicas de marketing. Certo. O coach, ele faz um trabalho diferenciado e por isso que tem um efeito tão grande. Qual que é o trabalho? Ele não te dá a resposta, ele faz você encontrar a resposta por meio de perguntas. Então, se a gente fazer um resgate histórico, ele perpassa pelo modelo socrático, ou seja, ele vai fazer a pessoa performar por meio das perguntas. Então, as perguntas que ele vai fazer para você ter alguns insights e construir o seu próprio caminho para o sucesso. Diferente do professor. Eu sou professor universitário. E em sala de aula, eu tenho que ir lá e ensinar para a pessoa um determinado conteúdo. Quando uma pessoa vem me procurar na qualidade de coach, a situação é um pouco diferente. Eu vou ajudar ele a alcançar o estado desejado dele, mas eu não vou dar resposta para ele. Eu vou fazer perguntas que vão permitir ele refletir sobre o tema, e aí eu vou usar um aspecto de divergência e convergência. Então, em vários momentos eu faço ele ampliar a percepção dele sobre possibilidades e ajudo ele a definir o foco do que ele quer e como ele quer. Mais do que isso, o coach ele é focado em ações, não é verdade, Thaís? Ou seja, são papéis distintos. Distintos. Um coach está no sentido de professor e o outro é o coach que realiza o processo de coaching. São duas tarefas totalmente distintas. Até pegando um gancho no que a Thaís falou, né? Porque isso também inibe um pouco a atuação de pessoas que podem querer assim, se aproveitar da oportunidade para falar que é um profissional de coaching. Né? E tem muita gente até que fala assim, eu vou então procurar um curso em São Paulo, porque aqui só deve ter picareta, por exemplo, Douglas. E eu queria que você até falasse disso, porque aqui na região tem boas empresas idôneas, e até como você mesmo citou, até o seu é um exemplo que tem um reconhecimento internacional. Então, como é que está o Alto Tietê hoje no oferecimento desse tipo de treinamento? É muito bem colocado. Você tem a formação em coach, e existem várias escolas em nível Brasil, e infelizmente as pessoas têm essa visão tanto quanto equivocada ou distorcida de que tudo que é em São Paulo é melhor. Eu vou no shopping em São Paulo porque tem loja XYZ. E lá também tem coisa ruim. Exatamente. E aqui, por exemplo, no Instituto de Alta Performance Humana, nós temos formação em coach. A gente já está, para o ano que vem, dimensionando atingir mais de 1.000 pessoas formadas pelo Instituto.
Então, ou seja, 1.000 pessoas já passaram por você. Exatamente. No ano que vem a gente vai atingir essa meta das 1.000 pessoas. E a nossa atuação ela é tão expressiva que uma universidade, como você citou, dos Estados Unidos me convidou para dar aula de coach, na terra do coach. Isso é porque a gente também tem uma qualidade muito grande aqui na região, o que demonstra a possibilidade das pessoas da região também procurarem não só a escola como formação, mas também profissionais que atuem aqui na região e que também possam ofertar esse tipo de trabalho, como é o caso da Thaís, para performar a vida da pessoa. O Instituto hoje ele é focado na formação, então o nosso papel é formar multiplicadores coaches. O da Thaís já é fazer os atendimentos para que a pessoa consiga performar ela própria. Seus atendimentos, então, Thaís, para quem é direcionado? Ou seja, tem um limite de idade, homem e mulher pode fazer, jovem, idoso, como é que funciona? Como é que você faz esse acolhimento, esse primeiro acolhimento? Tá, bom, não existe uma idade correta ou uma regra específica para quem quer fazer coaching. Eu, particularmente, só desconheço, Douglas me corrija também, quem trabalha com crianças. Isso eu não conheço, mas a partir dos 15 anos de idade, 16 anos de idade, o adolescente ele já pode ir para um processo de coaching para fazer a escolha do curso universitário, por exemplo, para fazer a escolha de carreira dele. Depois disso, você pode buscar o coaching porque você quer crescer profissionalmente, porque você quer ganhar mais, porque você precisa fazer mudanças, porque você deseja uma carreira mais alinhada ao teu propósito de vida, aos teus valores. Eu atendo idosos com projetos de empreendedorismo, então idosos que vêm para fazer coaching, para fazer modelo de negócios, para criar negócios na terceira idade. Então, não existe uma regra. Qualquer pessoa, homem ou mulher, em qualquer situação, pode fazer coaching desde que queira performar melhor em alguma área da vida e esteja disposto a entrar em ação. E isso é fundamental. O coaching ele não é uma terapia, então você não vai lá para bater papo. É um processo totalmente direcionado. Contanto que você queira algo mais em alguma área da sua vida e você esteja disposto a entrar em ação, o coaching pode ser um excelente caminho. E é aquilo que nós havíamos falado, é o mudar e melhorar, né? Sim, exatamente. mudar e manter também, né? Você faz a mudança, mantém essa mudança e promove uma melhoria contínua com o passar do tempo. Coaching é a mesma coisa que programação neurolinguística, Douglas? Ela é muito importante, porque o que acontece? Como a tradução da palavra coach é treinamento, as pessoas acabam utilizando de forma deliberada esse termo. Na verdade, assim, se apropriam até de forma indébita. Exato. Exatamente. Isso também acontece com consultores de empresa, que muitas vezes não detêm de uma formação, de um conhecimento específico, e falam, eu sou coach. Ou outros professores que usam as metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem e obtêm resultados. Só que o processo de coach, ele é um pouco diferente. Por quê? O professor, o treinador, ele ensina a pessoa a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, minha especialização é na área de marketing, então eu posso te dar algumas dicas de marketing. Certo. O coach, ele faz um trabalho diferenciado e por isso que tem um efeito tão grande. Qual que é o trabalho? Ele não te dá a resposta, ele faz você encontrar a resposta por meio de perguntas. Então, se a gente fazer um resgate histórico, ele perpassa pelo modelo socrático, ou seja, ele vai fazer a pessoa performar por meio das perguntas. Então, as perguntas que ele vai fazer para você ter alguns insights e construir o seu próprio caminho para o sucesso. Diferente do professor, eu sou professor universitário. E em sala de aula, eu tenho que ir lá e ensinar para a pessoa um determinado conteúdo. Quando uma pessoa vem procurar na qualidade de coach, a situação é um pouco diferente. Eu vou ajudar ele a alcançar o estado desejado dele, mas eu não vou dar resposta para ele. Eu vou fazer perguntas que vão permitir ele refletir sobre o tema, e aí eu vou usar um aspecto de divergência e convergência. Então, em vários momentos eu faço ele ampliar a percepção dele sobre possibilidades e ajudo ele a definir o foco do que ele quer e como ele quer. Mais do que isso, o coach ele é focado em ações, não é verdade, Thaís? Ou seja, são papéis distintos. Distintos. Um coach está no sentido de professor e o outro é o coach que realiza o processo de coaching. São duas tarefas totalmente distintas. Até pegando um gancho no que a Thaís falou, né? Porque isso também inibe um pouco a atuação de pessoas que podem querer assim, se aproveitar da oportunidade para falar que é um profissional de coaching.
né? E tem muita gente até fala assim, eu vou então procurar um curso em São Paulo, porque aqui só deve ter picareta, por exemplo, Douglas. E eu queria que você até falasse disso, porque aqui na região tem boas empresas, empresas idôneas, e até como você mesmo citou, até o seu é um exemplo que tem um reconhecimento internacional. Então, como é que está o Alto Tietê hoje no oferecimento desse tipo de treinamento? É muito bem colocado. Você tem a formação em coach, e existem várias escolas em nível Brasil, e infelizmente as pessoas têm essa visão tanto quanto equivocada ou distorcida de que tudo que é em São Paulo é melhor. Eu vou no shopping em São Paulo porque tem loja XYZ. E lá também tem coisa ruim. Exatamente. E aqui, por exemplo, no Instituto de Alta Performance Humana, nós temos formação em coach. A gente já está, para o ano que vem, dimensionando atingir mais de 1.000 pessoas formadas pelo Instituto. Então, ou seja, 1.000 pessoas já passaram por você. Exatamente. No ano que vem a gente vai atingir essa meta das 1.000 pessoas. E a nossa atuação ela é tão expressiva que uma universidade, como você citou, dos Estados Unidos, me convidou para dar aula de coach, na terra do coach. Isso é porque a gente também tem uma qualidade muito grande aqui na região, o que demonstra a possibilidade das pessoas da região também procurarem não só a escola como formação, mas também profissionais que atuem aqui na região e que também possam ofertar esse tipo de trabalho, como é o caso da Thaís, para performar a vida da pessoa. O Instituto hoje ele é focado na formação, então o nosso papel é formar multiplicadores coaches. O da Thaís já é fazer os atendimentos para que a pessoa consiga performar ela própria. Seus atendimentos, então, Thaís, para quem é direcionado? Ou seja, tem um limite de idade, homem e mulher pode fazer, jovem, idoso, como é que funciona? Como é que você faz esse acolhimento, esse primeiro acolhimento? Tá, bom, não existe uma idade correta ou uma regra específica para quem quer fazer coaching. Eu, particularmente, só desconheço, Douglas me corrija também, quem trabalha com crianças. Isso eu não conheço, mas a partir dos 15 anos de idade, 16 anos de idade, o adolescente ele já pode ir para um processo de coaching para fazer a escolha do curso universitário, por exemplo, para fazer a escolha de carreira dele. Depois disso, você pode buscar o coaching porque você quer crescer profissionalmente, porque você quer ganhar mais, porque você precisa fazer mudanças, porque você deseja uma carreira mais alinhada ao teu propósito de vida, aos teus valores. Eu atendo idosos com projetos de empreendedorismo, então idosos que vêm para fazer coaching, muito legal isso. Para fazer modelo de negócios, para criar negócios na terceira idade. Então, não existe uma regra. Qualquer pessoa, homem ou mulher, em qualquer situação, pode fazer coaching desde que queira performar melhor em alguma área da vida e esteja disposto a entrar em ação. E isso é fundamental. O coaching, ele não é uma terapia, então você não vai lá para bater papo. É um processo totalmente direcionado. Contanto que você queira algo mais em alguma área da sua vida e você esteja disposto a entrar em ação, o coaching pode ser um excelente caminho. E aquilo que nós havíamos falado, é o mudar e melhorar, né? Sim, exatamente. Mudar, manter também, né? Você faz a mudança, mantém essa mudança e promove uma melhoria contínua com o passar do tempo. Coaching é a mesma coisa que programação neurolinguística, Douglas? Excelente pergunta, Carla. A programação neurolinguística é uma área, uma ciência, né, hoje que vem crescendo, já teve até momentos em que ela ficou em stand-by, porque algumas pessoas tiveram um olhar um tanto negativo, falam assim, é só persuasão, vai dominar o outro, Mas foi etc. assim, um boom nos anos 80 e 90, né? O coach, ele faz uso de uma parte da PNL, mas ele insere outras ciências, como psicologia positiva, entre outras, para performar a pessoa. A PNL está muito focada na linguagem e como que nós estamos programados para alguns tipos de comportamentos, crenças e etc. A PNL também ela trabalha bastante com questões de passado, ressignificar e assim sucessivamente. O processo de coach, ele foca o presente e o futuro. Esse é um ponto importante que diferencia da terapia, por exemplo. Salvo algumas terapias, a grande maioria trabalha com passado, com entendimento. O coach ele tem um olhar um pouco mais vertical nesse sentido. Ou seja, você toma uma reflexão e você desperta a conscientização. A Thaís destacou a questão com jovens. Um dos grandes desafios do jovem é ele ter foco e ele ter a autorresponsabilidade. Porque é muito mais fácil, em momentos, você terceirizar as coisas que estão acontecendo. Você fala, é culpa do governo, é culpa da minha mãe.
E aí eu vou terceirizando. O coach, o que ele faz? Ele permite uma reflexão da pessoa para que ela comece a se empoderar da própria vida. E ela assuma a responsabilidade dos seus resultados. Uma frase que eu gosto de usar muito em palestra, não necessariamente em processos, porque o processo de coach eu não dou a resposta, eu faço perguntas, é dizer, e isso é para você que está nos ouvindo, cada um tem a vida que merece. Logo, sua situação financeira, você merece. Seus relacionamentos, você merece a situação que ele está. Por que você merece? Porque é a sua vida. É tão mais fácil eu responsabilizar o outro, mas o coach, por meio das perguntas, faz você refletir sobre esses temas. E mais do que refletir, tomar ações para que você mude esse resultado que você está tendo, se não está satisfatório. E não coloque só a culpa no governo, em Deus e no cosmos, né? Exato. É muito mais fácil, né? Eu jogo e essas pessoas, por assim dizer, elas não se defendem. E a ideia do coach é que a pessoa tome consciência que se ela está com uma situação da vida dela que está desconfortável, o que ela pode fazer? Existe também o confortável e o desconfortável, né, Douglas? Exato. E tem muita gente que eu aposto que vai te procurar ou procurar a Thaís por conta desse tipo de situação também. Este momento no nosso país, o que mais se fala é em crise. Eu não gosto nem de usar essa palavra. Mas, por incrível que pareça, para nós está excelente. Porque dentro do coach a gente aprende que as pessoas ou se movimentam pelo prazer ou pela dor. E hoje algumas pessoas estão vivenciando dor. Ou porque perdeu o emprego, ou porque estão arriscados a perder, ou porque diminuiu o número de funcionários e a empresa precisa performar da mesma forma. Então tudo isso gera uma demanda muito positiva para nós. Agora, as pessoas podem se movimentar pelo prazer. Por exemplo, eu gosto de estudar, isso me dá prazer, por isso que você falou aí tanto do meu currículo, e ainda está resumido. Porque é algo que eu sou motivado ao prazer a estudar. Agora, algumas pessoas só se movem quando são demitidas ou quando estão realmente no fundo do poço. Agora sim, Douglas, vamos supor, então essa pessoa que tem esse sonho ou quer mudar ou quer melhorar, como mesmo a Thaís falou, ela vai procurar um curso de coaching. Mas assim, quanto tempo ele dura? É aula todo dia? Ou é aula 2 vezes por semana? É à noite, só de manhã? Tem prova no final? Como é que funciona essa estrutura pedagógica, digamos assim, dela? Perfeito. A nossa formação em coach, ela possui 72 horas presenciais, que são 8 encontros, mais 48 horas à distância. Então, além das atividades práticas lá em sala de aula, e é importante destacar que não é um curso teórico, é um curso prático. Você apresenta o conceito, a ferramenta, e a pessoa vai aplicar uma na outra, e a gente vai colhendo feedback. Então, é algo bastante interativo. Além dessa formação, a pessoa tem que fazer um trabalho no final do curso. E o que é esse trabalho? Ela tem que comprovar a prática. Então, a gente usa um contexto muito pragmático numa formação, porque a pessoa tem que sair lá preparada para aplicar o coach. Então, a pessoa só vai conquistar o certificado de Professional Coach, Leader Coach, enfim, se ela passar pela formação os 8 dias, se ela fizer as atividades extras e entregar um trabalho de final de curso que mostre que ela fez as leituras indicadas, que ela assistiu os vídeos indicados e, principalmente, que ela tem práticas extra curso de atendimentos de coach. Esse é o caso daquela pessoa que quer trabalhar com coach. Exato. E a pessoa que vai passar só pelo treinamento que ela quer melhorar de vida, Thaís? Como é que funciona? Essas aulas também são todo dia ou não? Tá, na verdade são sessões de coaching. Tradicionalmente um processo de coaching leva de 8 a 12 sessões. Isso depende muito do caso. Mas tradicionalmente fica nessa média, 8, 10, 12 sessões. Dentro de empresas, quando você trabalha o coaching executivo, às vezes leva um tempo maior, porque o processo muitas vezes compreende o desenvolvimento de habilidades. Então você pode ir para 1 ano de coaching, mas isso é bem difícil. Geralmente você vai ficar em 3, 4 meses de processo no máximo. A ideia do coaching é justamente trazer resultados rápidos. Então, se eu quero performar melhor na minha carreira, se eu quero descobrir a minha paixão, se eu quero abrir um negócio, eu vou fazer um processo de coaching tradicional que leva de 8 a 12 sessões. Essas sessões são semanais, duram 50 minutos a 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20. Isso não é tão exato. Toda sessão tem um objetivo, não é um bate-papo. Cada sessão tem uma ferramenta e tem um objetivo. Ou seja, não vai ficar patinando e falando das mesmas coisas. A ideia é que o cliente comece entendendo onde ele está,
Parta para entender onde exatamente ele quer chegar e depois que ele faça esse caminho, vamos dizer assim, que ele desenhe esse trajeto e já entre em ação. Durante o processo ele já está em ação. Então, quando ele termina o processo, a ideia é que ele aprenda a voar sozinho. Quando o processo acaba, ele tem que se sentir à vontade para voar sozinho. E isso é uma coisa que o coaching gera, independência. Tem um exemplo interessante, Thaís, de alguém que tenha entrado na sua empresa, assim, desmotivado, sem esperança. Então, ótimo, né? Só um portfólio bom. Mas, assim, um exemplo que realmente, assim, te toca e que até você usa como exemplo para outras pessoas. Tá, eu acho que hoje o que as pessoas mais trazem é uma insatisfação muito grande com o trabalho. Muitas vezes elas estão atuando numa área que não tem nada a ver com os seus talentos, não tem nada a ver com as suas paixões, não tem nada a ver com o seu propósito de vida. Então isso é o que eu mais recebo. Às vezes é por conta de ter escolhido essa profissão muito jovem? Escolhas feitas muito jovem. Quando jovem você escolhe... Porque o meu pai disse que eu deveria fazer administração, meu pai disse que eu deveria fazer... Minha mãe, isso é muito comum, muito mais comum do que se imagina. Com 17 anos, a gente está preocupado com várias coisas que não são, na verdade, o nosso futuro, né? Então, enfim. Mas não só isso. Você tem realmente... no Brasil a gente ainda cultiva muito a cultura de que é bonito ser workaholic, que é bonito ficar 14 horas dentro de uma empresa. E a verdade é que as pessoas não estão mais aguentando isso. Então elas querem trabalhos que deem mais liberdade, que tragam satisfação, que sejam uma forma de expressar até porque o mundo corporativo também passou por transformações, né? Passou, mas os RHs ainda estão muito mal preparados para acolher esse novo momento. Por exemplo, as mulheres. Hoje, as mulheres querem ter filhos e ter a possibilidade de cuidar dos seus filhos, levar, buscar na escola, almoçar junto e trabalhar. Então, você tem que criar novas formas de trabalho. E dá para criar. Dá para criar. E é nisso que o coaching ajuda. Então, você até pediu para citar um caso. Sim. Eu tive recentemente o caso de uma moça, ela tem 29 anos, e ela era gerente de um grupo de lojas de uma rede de moda, varejista de moda, bem famoso, e ela simplesmente jogou tudo pro alto para abrir o negócio dela. E quando eu falo jogou tudo pro alto, jogou tudo. É um excelente salário, uma carreira extremamente promissora. Consolidada dentro de uma empresa para começar o negócio dela e ter liberdade, ter autonomia, fazer do jeito que ela acredita ser o jeito correto. Então, ela é o caso de uma pessoa que chegou com muito medo de realizar e que no final do processo ela tinha site, cartão de visita, já tinha clientes e já estava atendendo. Então, isso é muito legal. Quer dizer, você vê que a pessoa consegue fazer realmente uma grande transformação num curto espaço de tempo, desde que exista a vontade, foco e ação. É bom a gente também citar uma coisa, Thaís, porque assim, essa pessoa passou por uma transformação com você, porque você acompanhou de perto, semana a semana, presencialmente. Então, as pessoas que querem procurar o coaching, de repente colocaram lá num site de busca e estava lá, coaching à distância. É bom não cair nessa, né? Sim e não. Vamos colocar assim. Vamos entender assim. Existe o coaching online. Por exemplo, eu realizo sessões presenciais, individuais ou por Skype, é a mesma coisa. Eu já atendi pessoas de Salvador, pessoas de Minas Gerais, eu já atendi Rio Grande do Sul, por Skype. Esse atendimento é o mesmo, só que ele é individual, ele é personalizado. Qual a diferença do coaching EAD, né? Como o coaching ele não é um curso, ele não é um professor. Então não tem como você dar uma aula de coaching e a pessoa entender. O coaching é aquela interação, é aquela sessão. Então o coaching EAD, ele geralmente é o profissional dá algumas palestras, filma aquilo, oferece aquilo, as palestras filmadas, seguidas de algumas sugestões de exercícios. Ajuda bastante. Depende da pessoa. É personalizado. Não, é a mesma coisa que você fazer uma terapia para tratar um luto ou você assistir uma palestra sobre luto. São duas coisas diferentes. A palestra também te ajuda, mas o atendimento, estar ali falando daquilo e colocando o seu caso, é totalmente diferente. E essa questão do coach te fazer a possibilidade de personalizar, ela traz um resultado muito diferenciado. Não só essa questão da personalização, mas o acompanhamento. Quantas vezes, talvez, você que está nos vendo, ouvindo, assistindo, teve vontade de mudar, mas faltou alguém que te apoiasse? O coach é o profissional que vai sempre te apoiar, mas não é apenas um apoio, vai lá, ele vai te apoiar com perguntas. Bacana, você quer ir? Como que você vai fazer isso? O que você ganha e o que você perde fazendo isso? Então, ele vai ajudar você a construir um planejamento
estruturado, neurologicamente eficaz, para que você possa definir junto com o seu coach o passo a passo que vai fazer. Então, como a gente falou, ponto A, ponto B. O que o coach faz? Ele te ajuda nessa jornada. Porque a jornada é um grande desafio. Você tem um sonho. O coach, ele pega o sonho e transforma em objetivo. Então, ele já começa a tirar da terra das nuvens para trazer para algo mais concreto. E a cada sessão, ele vai definindo junto com você ações para que você possa realmente, verdadeiramente alcançar. E não é só ação. Como a Thaís bem colocou, o coach, ele promove uma autonomia, ou seja, não é para que você fique dependente do profissional, mas que cada sessão de coach você tenha insights, que você fale, uau, é isso que eu preciso fazer. Acontece, como a Thaís falou, Douglas, assim, as pessoas elas querem mudar, mas elas também têm medo. E o medo paralisa por diversos motivos. E, principalmente, a Thaís citou uma coisa muito interessante, que é a questão do mundo ter se transformado, mas, por exemplo, as companhias, os departamentos de recursos humanos ainda estarem muito fiéis àqueles princípios antigos que são permeados de preconceito, inclusive, Thaís. Então, assim, quando uma pessoa chega e fala assim, eu quero largar 20 anos de uma empresa consolidada, que eu tenho carreira e bom salário, as pessoas, inclusive da própria família e os amigos, dizem, não, você tá louco. Acontece isso, não acontece, Douglas? Com certeza. E aí a pessoa está sofrendo de um dos venenos que assola a humanidade, que é o conformismo. Ela acaba se conformando com a situação. Porque o que acontece? Se você tá numa Mas também empresa, não vai ser feliz. Então, se você está numa empresa, você tem um bom salário, mas você não está feliz. E aí existe toda uma pressão da sociedade falando assim, mas tem gente que não tem emprego. Quantas pessoas já foram estimuladas, assim, inclusive pelos pais? Faz um concurso público, meu filho, estabilidade, é isso que você precisa. Isso é um modelo um modelo que de repente foi vendido para o seu pai e que ele vem vendendo para o seu filho. Mas naquela época, talvez fosse um modelo que fosse eficiente, funcional. Exatamente. Mas aí eu pergunto, será que a geração Y está tão aberta para uma carreira pública? É lógico, você pode ser feliz na carreira pública, mas o coach, ele trabalha principalmente com a felicidade do ser humano. Então, existe um preço você, às vezes, abrir mão da sua felicidade para deixar as pessoas ao seu redor teoricamente felizes. Mas você esquece que a melhor forma de você fazer outra pessoa feliz é você sendo feliz. Ou seja, você satisfaz os outros primeiro, né? E você não. Na realidade, muitas vezes a família, os amigos, a esposa, o marido são os maiores sabotadores daquilo que você deseja. Te castram, né? Te castram. Você chegar em casa e dizer, eu vou abandonar 20 anos de carreira, eu vou abandonar um concurso público, é visto como um crime. Então, assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? E é importante lembrar que eu acho que não é só uma questão de diferença de gerações, mas uma questão de diferença de perfis. Existem pessoas com perfis que se enquadram perfeitamente em cargos públicos, em carreiras estáveis. E existem perfis que não suportam ficar 3, 4 anos dentro ali da mesma... sentado na mesma cadeira, executando o mesmo trabalho. Então, é importante que as pessoas conheçam o seu próprio perfil, suas tendências de comportamento, porque aí elas fazem escolhas mais adequadas. Eu acredito que você tão somente ensinou essa moça, no caso, que todo o talento que ela empreendia na empresa, ela agora coloca na empresa dela, do jeito dela. Claro que com planejamento. Sim. A gente não está falando que ninguém vai largar o emprego, que nem um louco, que vai ficar desempregado, que não vai ter dinheiro para pagar as contas, né, Douglas? Claro. Jamais, jamais. Vocês trabalham com isso também, com planejamento. Planejamento, fundamental. Uma base do coach é você trabalhar com um foco muito claro, com um planejamento. Você aprender a romper essas amarras, que às vezes é familiar, às vezes é a própria pessoa. Sim. Dentro da psicologia positiva, Marty Seligman, que é um americano que é um dos maiores da psicologia positiva, ele fala que a nossa felicidade está atrelado à utilização daquelas nossas virtudes principais. E aí, resgatando o que a Thaís falou, e que os coaches geralmente fazem uso de um perfil comportamental, onde você faz um levantamento de quais são os seus traços de personalidade. E aí, com esse mapa na mão, por assim dizer, fica muito mais fácil você fazer o planejamento da sua carreira, da sua vida, porque ali você sabe quais são as suas principais habilidades, quais são os pontos a desenvolver. E aí sim, eu posso escolher de forma mais acertada a carreira que eu vou
E mais do que isso, de repente você identifica no seu perfil que você não tem muito perfil para aquela função que você deseja. E aí você pode escolher ter um assistente. Por exemplo, você quer ser o gestor, mas organização é zero na tua vida. Isso não significa que você não pode ser um gestor. Você pode ou desenvolver essa habilidade, e aí é uma escolha, você paga o preço, ou você paga o preço e contrata um assistente que é extremamente organizado. E se você tiver o perfil comportamental dele, você vai contratar de forma precisa. E que vai somar. Que vai somar. E aí você alcança o que você deseja. Então o coach, ele abre um leque de possibilidades. E aí o coach, ele vai escolher o caminho que ele deseja, mas com todo um suporte desse treinador, que é o coach, ou profissional, que vai ajudar ele a definir esse foco, definir o planejamento, entender melhor quem ele é, o que eventualmente pode impedir o crescimento dele e como vencer isso. Confira agora o quadro Proteção e Defesa do Consumidor com a consultora jurídica Juliane Galo. Juliane, é com você. Olá, Carla! A internet, sem dúvida, caiu no gosto do consumidor brasileiro. Entretanto, não é só para adquirir bens que se tem lançado mão da rede mundial de computadores. Se o cliente utiliza o universo online para comprar, também tem o usado para reclamar da má qualidade de produtos e de serviços. Até aí, nada demais, a não ser por um detalhe importante. Há consumidores que, segundo o judiciário, estão abusando do direito de reclamar, o que tem levado empresários a processar os reclamantes, com o objetivo de buscar compensação pelo dano moral que sofrem. É bom esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor é, sim, uma respeitável arma a favor do consumidor. Contudo, preza pelo equilíbrio das relações e pela boa-fé. E, desta forma, não compactua com excessos, injúria e difamação. Óbvio que as reclamações feitas pelo cliente desempenham o admirável papel de estimular o fornecedor a melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. No entanto, é preciso ter cuidado, medir palavras e redobrar as atenções se essas reclamações forem feitas na internet, onde não é possível medir as proporções que o comentário negativo vai ter. Dentro dos limites ponderáveis, se a reclamação tiver coerência e não denegrir a empresa, ganha o consumidor, que tem seu problema acolhido e resolvido, sem ter que arcar mais para frente com o processo, e até mesmo pagar uma indenização por ter perdido a razão. E ganha o fornecedor, que ainda vai poder fidelizar ainda mais o seu cliente. De volta para você, Carlos. Você sempre com uma boa dica, Juliane. Aqui no programa, a gente sempre fala sobre direitos do consumidor. Mas é bom a gente lembrar que nós também temos deveres, inclusive na hora de reclamar. Uma reclamação indevida feita, inclusive na internet, pode gerar danos ao fornecedor, ofensa, inclusive. Então, não perca sua razão. E na dúvida, procure o PROCON mais próximo da sua casa. E no próximo bloco nós voltamos a conversar com a coach e jornalista Thaís Verona e com o Master Coach, professor e empresário Douglas de Matteo. O tema desta semana do Cenário Mulher é: seria o coaching o caminho mais viável para explorar potencialidades e melhorar assim a carreira e a vida pessoal? O Cenário Mulher volta já. Estamos de volta com a entrevista com a jornalista e coach Thaís Verona e com o Master Coach, empresário e professor Douglas de Matteo. O tema desta semana do Cenário Mulher é: seria o coaching o caminho mais viável para explorar potencialidades e melhorar assim a carreira e a vida pessoal? Thaís, no primeiro bloco nós falamos sobre as pessoas que passam pelo treinamento de coaching porque querem melhorar a vida, mudar a vida, e também as pessoas que querem se transformar num profissional da área. Qualquer pessoa pode se transformar num coach? Sim, qualquer pessoa que queira ajudar o próximo a alavancar resultados, enfim, qualquer pessoa que queira atuar como coach pode realizar o curso. Agora, é muito importante frisar que, assim, ser coach é como ser médico, como ser engenheiro, como ser advogado. É uma profissão. Você precisa ter talento, você precisa ter aptidões, você precisa desenvolver habilidades, desenvolver competências. Mais do que isso, geralmente o coach atua sozinho. Ou ele abre a própria empresa em sociedade, ou ele trabalha como autônomo, ou seja, ele também tem que desenvolver o lado empreendedor dele.
Então, para que você seja um coach, você não precisa ter nenhuma graduação específica, você pode ser, inclusive, não graduado, você pode não ter tido nenhuma faculdade, não ter feito nenhuma faculdade, mas é importante lembrar que, na prática, você está lidando com a vida de outras pessoas. Então, é muito importante que você vá além da formação básica, que você realmente mergulhe em estudos, porque você vai ter que estudar administração, psicologia, filosofia, sociologia, você vai ter que fazer as formações de coaching que te trazem muita bagagem, mas que não são suficientes para que você seja um profissional completo. Em quanto tempo uma pessoa se forma um coach? Douglas me ajuda nessa, porque o Douglas tem a escola de formação, eu acho que ele é melhor do que eu para dar essa resposta. Normalmente, as formações aqui no Brasil, elas são formadas em 3 módulos. Então, o primeiro módulo, geralmente 72 horas, 8 dias, você se forma na área de Life Coach. Aí depois você tem uma outra formação específica para a área de Business Coach. E para quem quer ir um pouco mais além, tem a possibilidade de fazer um Master Coach. A nossa instituição, ela fez um modelo um pouco diferente. Então, a pessoa pode fazer o Professional Leader Coach conosco, depois ela vai fazer o Strategic Business Coach. E para ela atingir o nível de Master, o que a gente recomenda de diferencial, inclusive em nível nacional? A gente tem uma parceria com a Florida Christian University. Então, a pessoa vai internacionalizar a sua carreira e vai fazer um mestrado acadêmico. Que é a Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Exatamente. E para isso, ela precisa ter uma graduação. Porque qual que é a nossa proposta? Mas pode ser uma graduação em qualquer área. Em qualquer área, exatamente. Porque a nossa proposta é justamente elevar a qualidade, o nível das pessoas. Dos profissionais que estão oferecendo esses treinamentos. O serviço de coach, né, para o mercado. Então, com a proposta de trazer algo diferenciado, a gente fez essa parceria com a faculdade. Então, a pessoa que está fazendo as formações conosco, ela já valida créditos, porque nós somos professores dessa instituição. E aí, se a pessoa realmente quiser atuar nessa área e ir mais profundamente, como a Thaís muito bem colocou, é importante ela continuar estudando. Então, a gente orienta para que ela faça esse mestrado lá e aí defende uma banca de professores e tem todo o rigor acadêmico e a possibilidade de fazer isso nos Estados Unidos ou aqui. E se o seu desafio é a língua inglesa, isso pode ser uma crença limitante, porque é possível fazer em português. Tem pessoas também que têm medo do inglês, não tem, Douglas? Exatamente. E nessa instituição que nós somos parceiro, a pessoa pode cursar e defender em português, porque a gente sabe desse desafio que é muito presente. E tá aí um nicho a ser explorado, né, Douglas? Como você mesmo falou, as pessoas falam de crise, e de repente tá aí um nicho a ser explorado justamente neste momento, para a pessoa ter uma nova profissão, ou de repente se achar, né, Thaís? Sim, mas é importante, assim, ultimamente o coach, a formar-se como coach vem sendo divulgado muito como, assim, um plano B de carreira. Então, assim, se você não deu certo em nada, torne-se coach. E aí que tá, é esse o problema, né? Então, você tem que ter consciência de que é uma profissão, de que vai demandar muito estudo, o investimento é alto, porque todos os cursos têm valores realmente altos, são diversas cursos formações. Sérios e com certificações, sim, né? sem dúvida. É muito importante que você busque uma escola de coaching. Existe uma diferença. Eu não formo coaches, o Douglas forma, então ele tem uma escola para formação. Eu sou coach e realizo processos de coaching. Existem coaches como eu que vendem a formação, mas aí não tem certificação, não é reconhecido, não é nada. Então, buscar uma escola séria, investir realmente em ensino de qualidade, e muito mais do que isso, você mesmo mergulhar em estudos para que você possa realmente abraçar essa carreira é bem importante, mesmo não existindo regras, vamos dizer assim. Douglas, uma coisa muito importante é essa questão do oportunismo, como eu mesmo havia citado no primeiro bloco, né? E de repente uma pessoa quer se transformar um profissional, mas não vai na sua escola, ou alguém quer mudar a vida, mas não vai na empresa da Thaís. Mas assim, para a gente também deixar uma dica, até vocês que são profissionais e são certificados e são reconhecidos, como é que uma pessoa não cai na cilada de oportunistas? Como a Thaís falou, a pessoa não deu certo em nada, mas ninguém vira coach também do dia para a noite, não é isso? Exato. É importante, infelizmente, até na internet tem alguns cursos de tipo um final de semana e você já é o coach. Ou cursos à distância, como você mencionou. Eu concordo que numa formação a pessoa tem que ter vivência, tem que ter uma supervisão para ver se a coisa realmente está acontecendo e performando. Porque essa é a proposta, que o coach ele vai performar a vida
do seu cliente, do seu coach. Para isso, ele primeiro tem que performar a sua. Você só pode dar alguma coisa para o outro se você tiver. Se você não tiver, não tem como dar. Então, passos importantes. Primeiro, verifique aonde a pessoa se formou. Se realmente é uma instituição com credibilidade no mercado, com validação. Um outro ponto, pergunte cases de sucesso. Porque todo coach ele vai ter cases de sucesso. Pessoas que passaram, que podem endossar. E um outro ponto importante é preço e valor. O que for muito barato já é para se desconfiar. Exatamente. Não existe milagres nesse sentido. Então, a pessoa busca o profissional mais barato e quer ter a maior qualidade. E aí isso não existe. A pessoa está se sabotando. Ela está se auto-enganando. Então, se você quer uma escola séria, um profissional sério, peça indicações, verifique a certificação e pague o preço, porque é a sua vida que está em jogo. Thaís, o que muda a vida de uma pessoa que passa pelo processo de transformação com você, por exemplo? Porque você passou antes por esse processo. O que te levou a fazer o coaching e depois agora a trabalhar com isso? O que me levou a fazer o coaching é o que traz muitas pessoas hoje para o processo comigo, né? Que foi na verdade, não é que foi exatamente uma insatisfação. Chegou um ponto, eu me formei como jornalista, trabalhei durante quase 10 anos na área, como você falou, 8 deles como gestora de equipes, e chegou num ponto em que eu ficava 12 horas por dia dentro de um escritório, comandava uma equipe relativamente grande, e aquilo era uma loucura e era muito legal, mas pressão, ao mesmo tempo também. muita pressão. Mas isso eu acho que eu até gosto. É o perfil, né? Mas é o meu perfil, é. Mas assim, chegou num ponto que eu não me sentia fazendo algo que realmente contribuísse com algo maior. Não me sentia realizada. Faltava preencher alguma coisa. E foi nessa hora que eu busquei, enfim, na época eu fiz terapia, eu fiz coaching, eu fui pra formação e tudo mais, e encontrei meu caminho. O que traz as pessoas hoje pro coaching, muito, né? A grande maioria é isso. É essa busca por propósito, por levar uma vida que tenha realmente a ver com seus valores, por levar uma vida que seja condizente com aquilo que você acredita, com quem você é. Isso é o que traz as pessoas muitas vezes pro processo. Melhor autoestima? Melhor autoestima, muito autoconfiança. Você se conhece. Primeira coisa, coaching é um banho de autoconhecimento. Então você se conhece. Quando você se conhece, você se gosta mais, você se respeita mais, você entende como você sabe funciona. seus limites. Exatamente. E outra coisa, se eu me conheço e entendo que eu sou um sistema complexo, eu respeito o outro, colega de trabalho, marido, vizinho. Você melhora os seus relacionamentos. Você ganha mais independência, porque você aprende a tomar decisões sozinho. E você leva em consideração aquilo que você sente, não mais a opinião de todo mundo. Então, você se sente com autonomia, com independência, você se sente livre para fazer escolhas que realmente tenham a ver com você. Então, esses são alguns dos benefícios. Eu acho que o principal é a autorresponsabilidade que faz com que você sinta a minha vida está no meu controle. E quando você sente que a sua vida está no seu controle, você é capaz de produzir uma infinidade de coisas. E não é só culpa do signo, né? Você deixa de ser vítima e você passa a ser criador da tua história, dos seus resultados. Então, e você se percebe capaz, você percebe que é uma questão de planejamento. Com planejamento eu chego lá. Mas há pessoas, por exemplo, Douglas, que vão para o treinamento e de repente não se enquadram, não ficam. Existe um porquê? Bem, metaforicamente, até resgatando o que a Thaís colocou, eu posso pensar assim, que o coach, de certa forma, a pessoa que procura, ela sai do local de passageiro num carro e deixar a vida me levar, e ela assume o papel de motorista, onde ela percebe que ela pode conduzir a vida dela para o caminho que ela quiser, ela pode acelerar, desacelerar, trocar de marcha e, principalmente, definir para onde esse carro está indo. Geralmente, as pessoas que passam pela formação, elas saem outras. Por quê? Ela recebe esse banho que a Thaís colocou de autoconhecimento, porque, infelizmente, as pessoas elas nascem, vão crescendo, e a sociedade vai impondo o que você tem que ser, como que você tem que ser, e aí entra o papel fundamental dos pais. Os filhos, muitas vezes, vão seguir algum caminho que não é o que eles querem, mas para ter aceitação. Honrar pai e mãe é muito importante. E quando você mergulha no processo de coaching, é como se você se olhasse no espelho pelado. No seguinte sentido, é um pouco chocante, mas você vê quem você é. E mais do que isso, você vê o que você quer ser. É um divisor de águas, porque você olha a sua vida e olha qual que seria a sua vida ideal.
E você vai aprender a como chegar nesse seu modelo de vida ideal. E aí repassa por crenças que foram instaladas no decorrer da sua história. Você vive os seus valores, você vive as suas principais habilidades e, principalmente, você tem um propósito de vida. Você já viu pessoas que trabalham sem paixão? Como que é aquela pessoa que às vezes você encontra e a pessoa fala, poxa, hoje é segunda-feira, que coisa. Ela não tem paixão, ela não está vivendo o propósito de vida dela. A pessoa que passa por uma formação de coach, ela encontra um propósito de vida. É como se ela fosse um diamante bruto e dentro da formação ela vai ser pressionada e ela vai ser lapidada para que ela possa brilhar da forma que ela é. E não é para o outro, é primeiro para ela. Então, eu particularmente, de várias turmas que a gente já formou aqui em São Paulo, agora a gente está com outras turmas em outros estados e já negociando outros países. O Instituto tem atuação no Japão, recentemente tivemos no Egito. Então a gente está ampliando e é fantástico os resultados, é apaixonante, porque você toca a pessoa de uma forma tão especial que ela começa a olhar tudo que ela pode fazer. É aquilo que eu comentei, as pessoas têm potencial. Mas quando alguém fala, você tem potencial, eu me sinto ofendido. Porque é sinal que eu não estou entregando. Eu posso entregar. Potencial é o que você pode entregar. A grande questão é potência. Qual é a potência da sua vida hoje? O quanto que você tem entregue? É transformar o potencial em potência. E a Thaís falou sobre os departamentos de recursos humanos, né? Que eles são assim meio demodês. Mas esses mesmos departamentos, Douglas, quando olham um currículo de alguém que tem coaching, eles levam em consideração? Geralmente consideram aqueles que são esclarecidos. Eu sou professor universitário e ministro aulas, inclusive, em cursos de recursos humanos. E a gente tem vários psicólogos que vêm buscar formação. E por que eles vêm tanto buscar formação? Por uma única palavra: resultado. O coach ele cresce de forma exponencial e nas organizações isso não é diferente porque ele traz resultado. E por que ele traz resultado? Porque ele começa a alinhar toda a pessoa e a organização. Logo, um profissional que passa pela formação é uma pessoa mais orientada por resultados, como a Thaís bem citou aqui. Agora, como seria se dentro da sua equipe você tivesse profissionais orientados a resultados, mas não um resultado no nível de passar por cima de outras pessoas? Resultado de humanidade. O coach consegue fazer uma união perfeita nesse sentido, para que as pessoas sejam respeitadas, valorizadas, vivam os seus valores, leve em consideração as emoções, mas que também traga resultado. É isso que o mundo precisa e é por isso que o Instituto ele vem buscando formar outras pessoas. Então é fantástico, por exemplo, essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa que passou na formação em coach, com várias fotos e com um depoimento assim, estou muito, mas muito agradecido por vocês, porque hoje eu estou vivendo minha missão de vida, eu acabei de dar um treinamento para não sei quantas pessoas, as pessoas choraram, as pessoas se emocionaram, as pessoas perdoaram, as pessoas estão performando. E isso a gente vem fazendo em uma série de empresas e também em pessoas. Todos nós nascemos para ser feliz, só que a grande maioria não é. Isso é chocante. Agora, muito bonito, Douglas. Daí a pessoa que está lá em casa nos assistindo, ela já decidiu que ela vai passar por um treinamento com a Thaís e vai mudar e modificar a vida dela. Sim. Quanto que vai custar isso, Thaís, em média no mercado? Você vai encontrar um processo de coaching com preço... Difícil falar numa média, tá, Carla? Porque isso varia muito e depende também do tipo de processo. Mas levando em consideração uma empresa séria e uma média. Então, vamos pensar assim, olha, um processo de coaching de vida, ele vai partir de R$ 2.500, R$ 3.000, individual. Um processo já para casa, vamos dizer assim, carreira, o executivo com foco empreendedor, ele já é um pouco mais alto. Então, vamos colocar assim, você vai investir numa média de R$ 2.500 a R$ 5.000 por um processo de coaching, não pela formação como coach. Por um processo, você vai investir entre R$ 2.500 e R$ 5.000. Existem profissionais que cobram um pouco mais do que isso, existem profissionais que cobram um pouco menos, mas eu acho que essa é mais ou menos uma média. Mas é a média para ser feliz, né, Douglas? Eu acho até barato. Quanto custa a sua vida? As pessoas muitas vezes querem economizar em alguns itens que não cabe economia. Se seu filho estiver doente e precisando passar no especialista, você vai pegar a lista telefônica e vai procurar o mais barato? Agora, por que muitas vezes você faz isso na sua vida?
Às vezes as pessoas colocam a vida do outro como mais importante. Mas como seria a vida do seu filho sem você? Então, o coach é uma oportunidade de você repaginar a sua vida. E o valor de investimento, com certeza, e eu digo com certeza, É muito baixo. vale a pena, vale a pena. Eu conheço profissionais que cobram 12 mil, 10 mil por processo, e tem os tops do Brasil chegam a cobrar 100 mil reais. Mas é aquilo que a Thaís falou, como é um processo também que ele é planejado, tem as semanas, Sim. é um valor que, logicamente... Não, e Carla, eu tô te passando valores, assim, pensando no indivíduo comum, Sim. tá? Sim, sim. É diferente quando um executivo chega, um super executivo, ou dono de uma grande empresa chega, é um processo diferenciado, ele vai Sim, buscar uma equipe. sim. Então, assim, existem diversos valores, mas pensando no indivíduo comum, quanto custa um processo de coaching? 2.500, 3.000 a 5.600. E aquela pessoa que agora também está nos assistindo, mas ela quer se transformar num profissional do segmento, Douglas, quanto custaria mais ou menos, Perfeito. assim, num primeiro momento, né? O mercado de formação, ele é bem amplo. A média dos valores de formação hoje no Brasil é em torno de 7 mil reais o primeiro nível. É lógico que isso pode variar de região para região, de escola para escola, e o que contempla essa formação, mas é em torno desse valor. Aqui na região do Alto Tietê, nós temos um valor um pouco mais baixo do que esse, mas aí se você tiver interesse, você liga lá e você vai descobrir. Ou em São Paulo a gente trabalha nesse valor. Sim. Tá? Hoje a formação em São Paulo a gente cobra R$ 7.580. R$ 7.580. Tá certo. Bom, eu só tenho a agradecer. Foi ótimo estar com vocês. Esclareceu muitos pontos que, inclusive, eu mesmo tinha dúvida. Então, eu acho que quem está em casa vai poder aí dilatar bem a visão sobre o que é coaching, sobre como que um profissional atua, como uma pessoa comum pode passar por esse tipo de transformação e que é possível vencer medos, né, Douglas? Com certeza. Você tem uma opção de contar histórias ou fazer história. A opção é sua. A minha grande pergunta para fechar essa entrevista, já dando aqui um agradecimento imenso para a Carla, eu já venho acompanhando a carreira dela e eu vejo que cada vez ela brilha mais. Obrigada. É o quê? O que você aprende desse nosso contato? O que fica para você? E o mais importante, qual vai ser sua ação depois dessa entrevista? Quantas entrevistas você já assistiu na vida? Porém, os resultados eles só vão ver na sua vida se realmente e verdadeiramente você agir. Então, a responsabilidade a partir de agora é sua. E em retribuição, aqui também a gente dá uns presentinhos às vezes. A opção multimarcas que veste a nossa consultora jurídica Juliane Galo. Muito agradecido. Oferece Muito por meio obrigada. da TV Cenário a vocês por terem colaborado brilhantemente aqui com esse tema. E eu acredito que vocês possam voltar aí em breve, até para a gente poder falar de outras coisas. Com certeza. Ficamos à Para disposição. finalizar, Thaís, deixa o seu recado. Como é que as pessoas entram em contato com você, com a sua empresa? Tem algum e-mail, telefone, até rede social? Tá, para conversar comigo, enfim, para saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vocês podem acessar o meu site, que é www.coachthaisverona.com.br. No Facebook, a minha página chama-se Programa Empreenda, que é também o nome de um blog, que é programaempreenda.com.br. Lá você pode ver vídeos, você pode ler textos, você pode se informar e você pode também agendar uma sessão que a gente chama de sessão entrevista, que é uma sessão justamente para você saber se o processo é para você, se tem a ver com o que você busca. É uma sessão para a gente se conhecer e você verificar se é algo realmente que é válido, né, para sua vida. Esse tipo de ação, inclusive, mostra bem o quanto é vertical a empresa, né? Porque mostra que não é uma empresa oportunista, que quer conhecer, que quer saber e ver se essa pessoa realmente vai se encaixar. Pode entrar, né, lá Thaís? que tem depoimento, tem tudo, tem case. Bem legal. Fiquem à vontade. E eu aproveito para agradecer também, muito bom estar aqui. Obrigada, Thaís. Muito boa essa conversa, muito bacana trocar tudo isso, conhecer o Douglas também de perto, a gente não se conhecia. E também te rever, né, Thaís? E te rever, exatamente. Muito legal. Parabéns pelo programa. Obrigada. E obrigada pelo convite, pelo carinho. Douglas, deixa também o seu recadinho. Meu e-mail é o douglas@iaperforma.com.br e o site www.iaperforma.com.br. Pode também nos localizar o meu nome, Douglas Mateu com 2 T's, tanto no Facebook quanto no Twitter,
LinkedIn, enfim, todas as redes sociais do momento. Eu agradeço mais uma vez. É um prazer também conhecer a Thaís, uma profissional que vem aí se destacando na área de coach. Muitas pessoas passam pela formação em coach, mas poucas conseguem alcançar o resultado que a Thaís vem alcançando. E isso se dá também por um único motivo: ela. Ou seja, é o profissional que faz. A formação, ela é fundamental, mas cada um escreve a sua história. E se hoje ela atende o volume de pessoas que atende, é por mérito dela. Parabéns. Obrigada. Obrigada. E o Cenário Mulher desta semana fica por aqui. Se você quiser assistir novamente este conteúdo, acesse o site www.tvcenario.com. Siga-nos também nas redes sociais. E se quiser entrar em contato conosco por e-mail, tome nota do endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Quer saber mais sobre as roupas que eu uso especialmente aqui na TV Cenário para o Cenário Mulher? Acesse as páginas oficiais da loja Visão Feminina Rouparia e Acessórios no Facebook e também no Instagram. Eu agradeço pela companhia, que a semana seja de luz e de muito entendimento. Até o próximo programa.